Quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, aí diz assim, o epígrafo, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Está chiando aqui um pouquinho, tá? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Em outras versões, prestou contas. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhe: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e que junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos dar continuidade a este culto a Deus, culto este que é tão somente para a glorificação do teu santo nome. E te pedimos, ó Pai, que a partir deste momento, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o Senhor possa edificar a tua igreja, que o Senhor possa estruturar a tua igreja, ampliar o entendimento da tua igreja, ó Deus, através da tua palavra. Independente de eu estar ministrando ou não, ó Deus, que este momento seja a tua voz a falar com a tua noiva. Senhor, fala no mais profundo da alma, confronta-nos, ó Deus, nesta noite e edifica-nos, ó Pai, para a glorificação do teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diga: aleluias. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata-se de uma parábola, diga-se de passagem, escatológica. E o que seria uma parábola escatológica? Parábola, na verdade, é um termo que uma nomenclatura que nós utilizamos para nos referirmos a alegorias ou a analogias. E Jesus foi um mestre, né? Se nós analisarmos os evangelhos, Jesus ele foi um mestre das parábolas. Jesus vira e mexe estava contando parábolas. Ele falou sobre a parábola do filho pródigo, ele falou sobre a parábola
do bom samaritano em meio a tantas outras. Escatologia, uma parábola escatológica. O que seria escatologia? Escatologia é uma vertente da teologia que nos traz informações sobre o fim dos tempos, sobre o retorno de Jesus. Então, todo texto, todo versículo ou todo livro, como o de Apocalipse, que além de ser um livro profético, é um livro totalmente escatológico, todas as vezes que nós lemos lemos na Bíblia, o texto fazendo menção sobre o retorno de Jesus, sobre a tribulação, sobre o tocar das trombetas, sobre o Jesus vindo em glória, esses textos são considerados escatológicos. E essa parábola é uma parábola completamente escatológica, porque ela fala exatamente sobre o retorno de Jesus. Ela fala exatamente sobre como ele voltará. Aqui, quando a gente olha para essa parábola, a gente entende que esse Senhor é Jesus, que se ausentou, sendo assunto aos céus. Só que antes de se ausentar, ele libera bens aos seus servos. E que servos são esses? Sou eu e são vocês, somos nós, que estamos aqui vivendo uma vida bela e tranquila, a ponto de nos esquecermos que um dia ele voltará. Um dia ele vem. E um dia ele vem não mais para salvar, mas sim para julgar e para prestar contas de tudo aquilo que ele confiou em nossas mãos. E quando esse dia chegar, será que nós estaremos preparados para isso? Para justamente devolver a ele, prestar contas com ele? Será que o pastor Joe está preparado? Será que a igreja, a casa de oração Nova Aliança está preparada? Assim como esses servos chegaram e apresentaram os talentos multiplicados, será que nós temos multiplicado o nosso talento? Será que nós temos multiplicado o nosso testemunho? Será que nós temos propagado o evangelho? Entenda que Jesus, ele esteve conosco, ele caminhou no meio de nós, e em meio a tantas bênçãos, em meio a tantas curas, em meio a tantas libertações, em momento algum ele deixou de falar do final. Ele deixou de falar que um dia ele voltaria, para que nós nos mantivéssemos preparados, para que nós estivéssemos a nossa vida em dia com Deus. Aleluia. Só que esse capítulo 25, a parábola que nós acabamos de ler, o contexto do qual ela está inserido começa desde o capítulo 24. Lá no capítulo 24, logo nos primeiros versículos, você vai ver que o Senhor está saindo do templo, e ao sair do templo ele se encontra com alguns discípulos, e os seus discípulos começam a mostrar a soberania do templo, e os seus discípulos começam a mostrar a imponência do templo, começam a mostrar a formosidade daquele templo. Daí o Senhor Jesus vira para eles e diz: viste tudo isso? Eis que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será derrubado, apontando para a queda de Israel. Um pouco mais precisamente no versículo 3 do mesmo capítulo 24, alguns de seus discípulos perguntam para o Senhor. Que discípulos foram esses? Em Marcos capítulo 13, Marcos foi um pouco mais detalhista. Quem fez essa pergunta para Jesus foi Pedro, Tiago, João e André. E eles perguntaram: Senhor, quais serão os sinais da sua vinda? Como tudo isso acontecerá? Quais serão os sinais que irão preceder a sua chegada? Como que nós vamos identificar que a sua vinda está próxima? E o Senhor então começa a relatar para eles todos os sinais que haveriam de acontecer. Mas Jesus começa dizendo: acautelai-vos, vigiai, porque hão de se levantar homens e mulheres, se dizendo homens e mulheres de Deus, com sinais e prodígios, dizendo que são enviados por mim, mas na verdade não passam de falsos profetas. Aleluia. Então vigiai para que vocês não se deixem serem enganados. E Jesus então continua falando, alertando que haverá guerras de reino contra reinos, haverão guerras de nação contra nação, que haverá grande tribulação na terra. Aleluias. E no versículo 8 do capítulo 4 ele diz: porém, tudo isso não será o final, será o começo da grande tribulação. Aleluia, será o começo.
Haverá uma grande desolação, mas isso ainda não é o fim, é o começo. Haverão grandes sinais, como nós já temos visto, mas isso não é o fim, é o começo. Aleluias, aleluias, aleluias. E Jesus ainda continua falando: vocês serão odiados, vocês vão se odiar, vocês vão se matar, vocês justamente estarão tão perturbados, tão desolados, que vocês não vão conseguir se manter de pé. E no versículo 12 do capítulo 24, o Senhor Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E em algumas versões, o amor de muitos se esfriará, não é verdade? E eu gosto desse versículo, por quê? Porque estudando dessa vez, o Senhor abriu os meus olhos para algo que da primeira vez eu não tinha me atentado. Quando o Senhor Jesus diz que o amor de muitos se esfriariam, se de um lado eu tenho muitos, do outro eu tenho... Exatamente, se de um eu tenho muitos, do outro eu tenho... Jesus está falando do amor de muitos, aonde se esfriar, mas ainda existe uma minoria que vai se manter em retidão, uma minoria que ainda vai se manter em fidelidade, uma minoria que ainda vai se manter perseverante na palavra. E a minha oração nessa noite é que nós, da Igreja Casa de Oração Nova Aliança, possamos fazer parte dessa minoria. Joy, mas não é bom estar no meio do povão, meu irmão? Nem sempre quantidade significa qualidade. Então hoje o convite do Senhor Jesus é que nós façamos parte dessa minoria. E que minoria? Que não se deixou levar pelas atribulações, que não se deixou se esfriar pela iniquidade do mundo. E no versículo 13, dando continuidade, o Senhor Jesus diz assim, do versículo 13 do capítulo 24, amém? Ele ainda diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E aqui Jesus ele já está dando um alerta para nós. Quem será salvo? Aquele que perseverar. Quem será salvo? Aquele que se mantiver fiel. Quem será salvo? Aquele que se mantiver em integridade. Quem será salvo? Aquele que se mantiver em retidão. Aquele que perseverar. E uma informação que faz toda a diferença é quando Jesus diz até o fim. Não é até o final do ano, é até o fim. Não é até a campanha acabar, é até o fim. Não é até as portas se abrirem, é até o fim. Até o fim da sua vida, mantenha-se perseverante. Este sim será salvo. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Entre o versículo 15 e o versículo 28, ainda do capítulo 24, nós vemos Jesus relatando o momento da grande tribulação. Jesus diz que haverá uma grande desolação sobre toda a terra. E ele faz uma observação. Ele diz assim: aquele que estiver no eirado, que não desça em casa para buscar coisa alguma. Ou aquele que estiver no campo, que não volte para casa para buscar qualquer coisa. Quando Jesus fala, aquele que estiver no eirado ou no campo não volte, Jesus está dizendo, se desprenda. Se desprenda das coisas materiais, não faça como a mulher de Ló, que justamente presa, apegada às coisas de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás e ficou totalmente paralisada, transformando-se numa estátua. Jesus está falando, o problema de muitas pessoas estarem paralisadas é porque ao invés de avançar, ainda estão presas no passado, ainda estão buscando coisas do passado. Jesus está dizendo, enquanto você não olhar para frente, enquanto você não vê o que eu tenho na sua vida na frente, você não vai avançar, você está presa, você está paralisada. Lembra do que aconteceu com o povo do Egito? Eles foram libertos, Jesus manda Moisés e no meio do caminho, ao invés de avançar, eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a lembrar da cebola do Egito. Eles começaram a lembrar de grandes coisas que eles viveram no Egito, sem se dar conta que no Egito eles eram escravos. Eles estavam prestes a entrar em Canaã, mas não entraram. Por quê? Porque tendo a oportunidade de viver coisas maiores, preferiram se manter presos no passado. Jesus está dizendo, desprenda-se do passado, desprenda-se dos traumas, desprenda-se das aflições, desprenda-se das tristezas, desprenda-se das amarguras, desprenda-se de tudo aquilo que te fez mal, porque o teu futuro está nas minhas mãos e é o melhor, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre ti. Aleluias, aleluias.
No versículo 19 do capítulo 24, Jesus lamenta dizendo: ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. No versículo 21 ele diz: tribulação jamais vivida, antes e depois dela jamais haveria outra. Ou seja, tudo aquilo que está por vir, quando acontecer, será de um momento tão tenebroso que nunca na história da humanidade houve igual. A desolação que houve na Babilônia sequer pode ser comparada ao que está por vir. E Jesus diz: nunca houve e jamais acontecerá novamente. Por quê? Porque depois que acontecer a grande tribulação, Ele virá. Ele virá. Aleluia. E é claro, tribulação, quando a gente pensa em tribulação, a gente linka logo com aflição. Só que daí eu lembro de João 16:33, onde o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, Jesus, aleluias. Do versículo 29 até o 31 ainda do capítulo 24, Jesus começa a falar sobre a sua vinda. E ele fala que ele vai vir dentre as nuvens, os anjos vão entoar trombetas, reunindo os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Aleluia. Tem algum escolhido do Senhor aqui nessa noite? Aleluia, tem algum escolhido do Senhor aqui nessa noite? Prepare-se, porque a trombeta vai tocar, e quando ela tocar, ela vai estar dizendo para você: se prepara que o Mestre chegou. O Mestre chegou, aleluia. Aleluia, Jesus. Do versículo 32 ao 44, Jesus fala a parábola da figueira, e ele continua com a exortação à vigilância. E nesse período aqui de versículos que eu estou mencionando, Jesus faz menção sobre Noé, dizendo que o seu retorno será como nos dias de Noé, que muitos estavam se dando em casamentos, estavam levando a sua vida normal, até que eles não perceberam que Noé e sua família entraram na arca, e a arca foi fechada, até que então o dilúvio começou a acontecer de repente. Ou seja, eles foram avisados, eles foram notificados, só que eles optaram em justamente seguirem com a sua vida sem darem tanta credibilidade. Eles não acreditaram que em algum momento o dilúvio iria acontecer. Eles acreditavam que Noé era louco, mas até que Deus então cumpriu a sua palavra, começou a chover e devastou a tudo. Eu espero nessa noite que, em nome de Jesus, quando houver o dilúvio, que a igreja Casa de Oração Nova Aliança não esteja fora, mas sim dentro da arca. Aleluias. Do versículo 45 ao 51, ele fala sobre a parábola do bom servo e do mau. Então, desde o capítulo 24, meus irmãos, o Senhor vem falando sobre o seu retorno. O Senhor vem falando sobre esse momento, que será inevitável. Ele vem, mas antes dele vir, muitas coisas acontecerão. No capítulo 25, logo nos primeiros versículos, mais precisamente do 1 ao 13, nós temos a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, muitos de nós já sabemos, ou seja, existem 10 virgens prudentes, 10 virgens loucas ou nerces, como algumas versões trazem aí para nós. As 10 virgens, elas estão aguardando o noivo há horas e horas, só que até que o cansaço bate, e o cansaço bater é normal. O cansaço bate em mim, o cansaço bate em você. São 5, não é isso? 5 virgens, aliás, são 10 virgens, 5 nerces e 5 prudentes, não é isso? O diácono Mauro está rindo para mim por quê? Eu falei alguma coisa errada? Me desculpe se eu tiver falado errado. Enfim, então 5 prudentes e 5 nerces. Elas começam a esperar o noivo, só que o noivo começa a demorar, e elas começam a se cansar, e como eu estava mencionando, o cansaço é inevitável, nós somos carne, em algum momento o cansaço bate. O problema é quando o cansaço bate, nós descansamos despreparados, porque nós não sabemos quando ele vem, mas ele vem. Nós não sabemos o dia e a hora, mas ele vem. E se no momento em que ele vier, eu e vocês, nós estivermos despreparados, descansando despreparado, nós que vamos ficar.
Elas estavam descansando, elas estavam dormindo, até que de repente o arauto chega dizendo: eis o noivo, levantem-se para receber o noivo. E elas levantam completamente desesperadas, até que as prudentes percebem que além das suas lamparinas, elas possuíam o azeite necessário, só que as nércias não. Elas não estavam mais com azeite suficiente, e elas ficam desesperadas, elas ficam completamente transtornadas a ponto de pedir àquelas que tinham: por favor, me dê do seu azeite. E as prudentes disseram: nós não podemos dar, porque se nós dermos, nós vamos ficar sem. Vai e compre. E quando elas se ausentaram para comprar, o noivo chegou. O noivo chegou, entra com as prudentes, e quando elas voltam, a porta já foi fechada. E o que eu aprendo com essa passagem aqui das 10 virgens? Eu aprendo que é muito importante que nós reconheçamos a nossa humanidade, mas em meio à nossa humanidade nós precisamos estar preparados. Existem muitas pessoas que estão levando uma vida normal, estão indo à praia, estão indo a shopping, estão indo curtir, viajar, e isso não é problema. O problema é fazermos tudo isso despreparado. O problema é fazermos tudo isso esquecendo que em algum momento Ele vem. E quando Ele vier, Ele precisa nos encontrar atentos. Ele precisa nos encontrar em obediência. Ele precisa nos encontrar em retidão. Porque se no momento que Ele vier, Ele me encontrar em desobediência, as portas vão se fechar para mim. E Ele vai dizer para mim o que Ele disse justamente para elas, que não as reconhecia. Será que é isso que eu e que vocês, será que é isso que nós queremos ouvir do Senhor naquele grande dia? Que Ele não nos reconhece? Aleluias! Uma outra informação que eu queria aproveitar e compartilhar com vocês para desconfigurar, desconstruir um pouquinho o que muitos de nós somos levados ao decorrer dos tempos a pensarmos, é a questão da transferência de unção. Muitas pessoas, motivadas por uma doutrina pentecostal, elas são levadas a acreditar sobre transferências de unção. E no meio do movimento, pega na mão do teu irmão, passa unção para ele, vai, começa a passar unção para ele e tudo mais. Meus irmãos, infelizmente isso não passa de uma balela. E por que eu digo isso? Muitas pessoas falam assim: mas Joey, Eliseu pediu uma porção dobrada sobre da vida de Elias, então não foi uma transferência de unção? Não, não foi uma transferência de unção. Por quê? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente... Vou dar um exemplo. Eu tenho 100 reais. Se a minha irmã Lucília me pede 200, eu tenho como dar 200 para ela? Por quê? Porque eu só tenho 100. Então, quando Elias está prestes a ser arrebatado, que ele pergunta para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça? Aqui é Elias dizendo: eu vou para o Pai. Então diga o que você quer que eu leve a ele para que ele te atenda. Lembra o que aconteceu com Eliseu e a sunamita? Depois de ter sido recebido em sua casa, Eliseu fala para Geazi: vai lá e pergunta para ela o que eu posso fazer por ela, para justamente agradecer a ela, se ela quer que eu fale com o rei ou com o general, ou seja, se ela quer que eu interceda por ela. E a mesma coisa foi Elias e Eliseu. Elias sabia que seria arrebatado, e ele falou: eu vou me encontrar com o rei, eu vou me encontrar com o Senhor, então me fala, o que você quer que eu diga para ele? E Eliseu diz: eu quero uma porção dobrada daquela que está sobre você. Depois que Elias sobe, que a capa desce, é que então, atendida a oração, é que Eliseu então recebe uma porção dobrada. Mas não foi Elias que deu, não foi Elias que transferiu. E voltando para a parábola aqui das 10 virgens, justamente com o olhar espiritual, a gente entende o porquê que a gente não pode fazer a transferência de unção, porque a unção, ela vai da busca de cada um. Chega um momento do texto, mais precisamente no versículo 9 do capítulo 25, que as prudentes dizem assim para as nércias: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Sabe o que as prudentes está dizendo? Vai você e paga o teu preço, porque o nosso azeite está em dia. Se o teu azeite está pouco, vai e paga o preço pelo teu azeite, vai e paga o preço pela tua unção, vai e paga o preço pela tua intimidade, vai e paga o preço pela tua preparação.
Eu não tenho como me separar, eu não tenho como me santificar, eu não tenho como me consagrar e chegar aqui e falar: João, você que, um exemplo, tá? Você que leva uma vida desregrada, toca na minha mão que eu vou transferir unção para você e você vai se regenerar. Eu não sou Jesus. Quem tem esse poder é Jesus. Homem ou nenhum na face da terra tem esse poder de fazer transferência de unção. E a gente aprende aqui: se você quer ter unção, pague você o preço. Joey, mas eu já pago o preço. Eu estou aqui todo domingo. Eu estou aqui toda quarta. Meu irmão, isso daí não é preço. Preço é quando você renuncia às suas vontades para fazer as vontades dele. Aleluias! Preço é quando a sua carne grita, mas você opta em se manter em obediência. Preço é quando você tem a faca e o queijo na mão para botar a mão e você justamente ouve a voz do Espírito dizendo: não é por aí. E você mesmo querendo, você mesmo desejando, você fala: Pai, eu estou aqui desejando, mas ainda desejando, eu prefiro fazer a tua vontade. Aleluia! Isso é pagar o preço. Isso é pagar o preço. Será que vocês, será que nós estamos pagando o preço? E quando o noivo chegar, será que além de estarmos com as nossas lamparinas, nós também estaremos com o nosso azeite? Aleluias! Aleluias! Nós então iniciamos na parábola que nós lemos. Versículo 14 diz assim: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Quando Jesus inicia essa parábola dizendo: porque isto também é Jesus dizendo: assim também será no meu retorno. O que eu vou contar para vocês, a parábola que eu vou iniciar, é para que vocês entendam como que será o meu retorno, como que será a prestação de contas. E o texto diz que ele chamou os seus servos. Servos aqui no grego está dizendo escravos. E é muito comum, e você há de concordar que, não apenas antigamente, mas ainda hoje, existe uma hierarquia que separa o senhor dos seus escravos, ou seja, dos seus empregados, né? Ninguém que trabalha para TIM almoça todo dia com o dono da multi-empresa TIM. Não, por quê? Porque existe uma grande separação entre senhor e escravo, entre patrão e empregado. E aqui a gente vê que este homem, este senhor que aponta para Jesus, ele chama os seus servos, ou seja, os seus escravos, que aqui são representados por nós, seres humanos, seus filhos, criaturas. Aleluia! E aqui eu acho muito claro, muito esclarecedor. Por quê? Porque Jesus, ele se abdicou da sua glória. Jesus, ele se despiu da sua glória para justamente vir falar com os seus servos, para falar com supostamente os escravos, porque até então nós éramos escravos da opressão, nós éramos escravos do pecado, mas ele veio para nos salvar, para nos resgatar e para liberar sobre nós bens. No 15 ele fala assim: para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, cada um a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Aqui nós vemos que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Isso dá um total de quantos? O povo está pensando ainda, né? Isso dá um total de quantos? 8 talentos que esse Senhor liberou sobre a vida dos seus servos. E quando eu fiz essa somatória, que da primeira vez eu não tinha me atentado, eu lembrei que o número 8, dentro da numerologia bíblica, ele aponta para aliança.
Aleluia. Então aqui eu vejo claramente o Senhor se ausentando, dizendo: eu vou me ausentar, mas eu vou deixar a minha aliança, para que vocês possam honrar. Eu vou me ausentar, mas aconteça o que acontecer, não se desviem, porque eu vou deixar uma aliança no meio de vocês. Aleluia. Isso aconteceu de igual modo em Gênesis 7:7, quando Noé entra na arca. Entra Noé, sua esposa, entra seus 3 filhos e mais as suas noras, ou seja, um total de 8. Era Deus falando: aconteça o que acontecer com a arca, ela vai chegar do outro lado, porque no meio dela existe uma aliança. Aleluias! Será que nós temos valorizado essa aliança? Essa aliança que o Senhor deixou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias! Quando a gente olha para essa quantidade, que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1, a gente pode achar que esse Senhor, ele não agiu com igualdade. Porque se fosse para agir com igualdade, ele iria dividir porções iguais, né? Só que o nosso Deus, ele não age com igualdade, ele age com justiça. Veja aqui, exatamente no versículo 15, ele diz assim: a cada um a sua capacidade. Então o Senhor, ele já conhecia os seus servos e já identificava neles a capacidade administrativa de cada um deles. Se para aquele que ele deu 1, ele desse 5, o que recebeu 5, o que recebeu 1, tendo recebido 5, teria feito o que ele fez com 1, enterrado. Então de nada valeria tanto investimento. Então a palavra é muito clara. Deus aqui, o Senhor aqui, representado pela parábola, ele deu aos seus servos cada um a sua capacidade. Talvez você esteja se questionando com o Senhor, falando: Senhor, eu queria ter um pouco mais. Senhor, eu queria ter um pouco mais de clientes. Senhor, eu gostaria de ter um pouco mais de trabalho. Senhor, eu gostaria de exercer um pouco mais o meu ministério. Deus está falando: eu estou te dando de acordo com a sua capacidade. Se você quer mais, prepare-se mais, para que você seja capaz de administrar o mais que eu vou liberar sobre a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! E daí eu lembro exatamente de Elias e Eliseu. Eliseu pediu uma porção dobrada. Tem muita gente pedindo uma porção dobrada para o Senhor, só que ele não se dá conta que a pequena porção que Deus deu, ele não consegue administrar. Como que ele vai administrar uma porção dobrada? Senhor, eu tenho uma loja lá em Marechal Hermes. Senhor, eu quero multiplicar a minha loja. Eu quero colocar uma filial em Nova Iguaçu. Eu quero colocar uma filial em Jacarepaguá. O Senhor fala: você está preparado? Se você estiver preparado, ok. Mas se você não estiver preparado, você só vai passar vergonha. Se você não estiver preparado, além de você se envergonhar, você vai envergonhar o meu nome. Porque muitos vão olhar para você e vão falar: e aonde está o seu Deus? Aleluias, isso é um alerta para muitos de nós que queremos colocar a mão aonde nós não alcançamos. Deus está falando: a sua capacidade é o seu limite. E eu te conhecendo só te levo até onde você consegue ir. Aleluias, aleluia, Jesus. Senhor, eu quero ser promovido no trabalho, eu quero ser um supervisor, eu quero ser um gerente, eu quero ser um coordenador. Está estudando? Está se preparando? Senhor, eu quero poder tocar violão, eu quero poder tocar teclado, eu quero poder tocar bateria, eu quero poder aprender com a nossa irmã Jéssica. Será que você tem vindo para as aulas? Deus está falando: tudo é possível ao que crê, mas antes de crer, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aleluias, glória a Deus. No versículo 16... seguindo, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: e tendo ele, o Senhor, partido, ou seja, ido embora, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Entenda que, quando o Senhor, ele libera os talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro, o Senhor, ele sabia exatamente da capacidade que cada um teria. Só que esse terceiro que recebeu 1, mesmo tendo a capacidade, porque senão o Senhor não daria,
ele vai lá e enterra. E ele enterra porque a palavra é bem clara, ele ficou receoso, ele ficou temeroso. E isso acontece comigo e com você. Quantas vezes o Senhor te entrega algo, um talento, um projeto, um ministério, e muitas das vezes, ao invés de nós progredirmos, de nós evoluirmos, de nós justamente nos dedicarmos para aquilo, a gente pega e enterra por medo. Eu não vou conseguir, eu não tenho como, e realmente eu não vou conseguir. Eu por mim mesmo, eu jamais estaria aqui pregando. Eu por mim mesmo jamais seria um intercessor. Eu por mim mesmo jamais seria um levita. Mas lá no capítulo 15 de João, a palavra do Senhor diz assim: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu entendo que para fazer, para progredir, para evoluir, eu preciso ter Jesus comigo. Sem Jesus as coisas não acontecem. Eu posso ter faculdade, eu posso ter diplomas, e é claro, tudo isso ajuda muito. Eu não estou negligenciando a importância dos estudos, mas a gente precisa alocar, a gente precisa encaixar a parte técnica com o espiritual representado por Jesus para que as coisas deem certo. Amém? Aleluias, glória a Deus. Daí então, no versículo 19... diz assim: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles, ou seja, prestou contas com eles. A palavra não dá um dia a qual esse Senhor voltou. A palavra não dá um horário a qual esse Senhor voltou, fazendo valer o que está escrito no capítulo 24 de Mateus, versículo 36, onde o próprio Senhor Jesus disse: ninguém sabe nem o dia nem a hora, nem eu, tampouco os anjos, somente o Pai. Nós não sabemos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar quando eu estiver voltando para casa agora. Nós não sabemos se Jesus vai voltar antes mesmo da ministração terminar. Nós não sabemos se Jesus vai voltar durante essa madrugada. E se Jesus voltar durante essa madrugada, será que a gente vai estar na nossa cama ou a gente vai estar na cama de outros? Se Jesus voltar nessa madrugada, será que a gente vai estar bebendo bebidas lícitas ou que entristece o Espírito Santo de Deus? Se Jesus voltar nessa madrugada, será que nós vamos estar expondo a nossa vida de uma maneira que glorifique a Ele ou de uma maneira que desonre a Ele? Se Jesus voltar nessa madrugada, será que eu fico? Será que eu vou? Será que você fica? Será que você vai? Nós precisamos estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele vem. E a vinda dele é mais certo do que o solo que você está pisando agora. Se duvidar, o solo é falso. Mas a certeza de que ele vem é permanente e verdadeira. Aleluias. Então o Senhor volta e começa a prestar conta com os seus servos. E o primeiro servo, que ele deu 5, vira para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Eis que eu granjeei mais 5, eis aqui 10. E o Senhor diz: foste fiel, como nós lemos, né? Bom servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Depois, para aquele que ele deu 2, esse servo apresenta a ele 4, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 2 e eu multipliquei, aqui estão os 4. E de igual modo, o Senhor diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E comparando esses 2 servos, eu vejo que esse Senhor ele falou para o servo que multiplicou 10 e para o servo que multiplicou 4, foi a mesma coisa. Fostes fiel, entra no gozo do teu Senhor. A gente entende, dentro da nossa perspectiva humana, que aquele que multiplicou e que trouxe mais, ele poderia ter sido recebido com mais alegria. Nossa, que bom que você conseguiu 10, muito bom, parabéns para você. E aquele que conseguiu 4, talvez ele se animaria um pouco menos. Ele diria: poxa, que bom, é isso aí, você também conseguiu, parabéns. Só que eu entendo com essa palavra que o que chama a atenção do Senhor não é a quantidade, mas sim a qualidade com aquela que eles administraram o que o Senhor tinha dado na mão dele.
Muitas pessoas querem um mais para mostrar que fazem mais. Jesus está dizendo, não é um mais, porque muitos estão fazendo mais, mas sem qualidade, com segundas intenções, motivadas por motivações inadequadas. Jesus está dizendo, não é um mais, mas sim o que se faz e a forma como se faz. Quando eu olho para a oferta de Caim e Abel em Gênesis 4, eu já disse isso aqui uma vez, eu entendo que Deus recebeu a oferta de Abel, não é porque era melhor, mas porque a intenção que estava no coração de Caim invalidou a sua oferta. E tem muita gente apresentando oferta ao Senhor que está sendo invalidada, não pela qualidade da oferta, mas pela qualidade do seu coração. Eu faço para a pastora ver. Eu faço para o meu líder ver. Eu faço para ter destaque. Deus está falando, tudo que você faz na terra vai ficar na terra. Você pode fazer sim com excelência, mas faça não para agradar a um homem, mas sim ao meu espírito. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Daí então ele chega para aquele servo que ele deu apenas um, e ele vai prestar contas. E o servo diz que infelizmente enterrou, que ele teve medo, que ele justamente ficou receoso e devolve apenas um para o Senhor. E o Senhor responde, mau e negligente servo. Será que é isso que eu e você queremos ouvir naquele grande dia? Mau e negligente servo. Eu gostaria muito de poder ouvir o que o próprio Senhor Jesus disse quando ele foi batizado e levantou-se das águas, quando Deus disse, eis o meu filho em quem me comprazo. Só que aqui esse servo recebeu do Senhor a palavra dizendo, mau e negligente servo. E dando sequência, ele diz, devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia os juros que me pertencem, né? Ou seja, aqui o Senhor está dizendo, se você não sabia administrar, pedisse ajuda. Se você não sabia como se desenvolver, pedisse ajuda. Se você não sabia como justamente evoluir e progredir, peça ajuda. Mas não retém aquilo que eu tenho dado em suas mãos. Não retém aquilo que eu tenho confiado em tuas mãos. Se o Senhor voltar hoje, Ele vai querer prestar contas comigo e com você. E o que nós temos feito com aquilo que Ele tem dado em nossas mãos? O que nós vamos apresentar para o Senhor? O que nós vamos dizer, Senhor, eu passei a vida toda, olha aqui o que eu fiz. Ele vai olhar, é pouco diante do sacrifício que eu fiz, é pouco, mau e negligente. Você deveria ter buscado ajuda, você deveria ter se especializado, você deveria ter reconhecido a sua pequenez e aprendido com quem pode te ajudar. É isso que o Senhor quer de nós. Então, de 3 servos, 2 foram corajosos. O louvor pode se preparar. 2 foram corajosos, mas 1 foi temeroso. 2 foram corajosos, foram ousados, fizeram valer o que a palavra diz, que o Senhor, Ele nos deu espírito de ousadia e não de covardia. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Se você está receoso, vai receoso mesmo. Como a própria palavra do Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não vou ser liberto por mim mesmo. Eu não vou andar em retidão por mim mesmo. Por quê? Porque a minha carne grita, a minha carne fala, a minha carne respira. Mas existe um espírito que me alinha o tempo todo na vontade de Deus. Fique de pé nessa noite. Eu não sei quem você é, se você, quantos talentos, né, você tem recebido do Senhor. Eu não sei se você é o que recebeu 5, se você é o que recebeu 2, ou se você é o que recebeu apenas 1. Não fique envergonhado se você tiver recebido apenas 1, porque dentro da história, um único ciclo, ou seja, um único talento, era respectivo a 35 quilos de ouro, que era equivalente a 20 anos de trabalho.
Então, quando ele recebe apenas um talento, ele não está recebendo pouco. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você olhe para a sua vida e você pense, é tão pouco. Deus está falando, não é o suficiente para te manter. Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu preciso viver uma provisão. Deus está falando, a provisão não é o muito, mas sim o pouco ser mantido de forma digna. Aleluias, eu não sei o quanto Ele tem entregue nas suas mãos, mas o que você tem feito? Nessa hora eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Ele em graça e misericórdia possa te dar estratégias, para que você possa multiplicar o talento que Ele entregou nas suas mãos. Muitas pessoas têm enterrado, muitas pessoas têm esquecido, muitas pessoas têm deixado os seus talentos na gaveta, muitas pessoas têm deixado o seu talento lá na caixinha de rascunho. Deus está falando, hoje é dia de você trazer à tona aquilo que você tem escondido, aquilo que eu confiei em tuas mãos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te clamamos, ó Deus, nesta noite, nós te suplicamos, ó Pai, por nossas vidas, te pedindo graça, te pedindo misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque muitas das vezes o Senhor confia uma missão a nós e nós negligenciamos. Muitas das vezes o Senhor confia a nós um talento, uma missão e nós negligenciamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Que assim como o seu filho Jesus, que passou por toda a tribulação, a dor da cruz, em momento algum ele voltou atrás, que nós também, ó Deus, possamos nos manter perseverantes, porque como a tua palavra disse, aquele que perseverar até o fim. Senhor, nos ajuda, nos estrutura, Senhor, para que nós consigamos, ó Deus, viver a grande tribulação. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Pai, para que nós consigamos nos manter de pé, em retidão, em obediência, porque é isso que o Senhor vem buscar. O Senhor não vem buscar uma igreja afinada que canta, que toca. O Senhor não vem buscar, ó Deus, uma igreja que intercede com vozes impostadas. O Senhor não vem buscar uma igreja perfeita, com um púlpito cheio de LED. O Senhor não vem buscar uma igreja, Senhor, de quantidade. O Senhor vem buscar uma igreja que se manteve fiel à tua palavra. Uma igreja que se manteve em retidão, uma igreja que se manteve em obediência, em santidade, uma igreja que teve problemas, uma igreja que teve motivos para desistir, que teve motivos para olhar para a direita, que teve motivos para olhar para a esquerda, mas ainda assim se manteve no caminho. Senhor, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo. Se o Senhor nos deu talento, é porque o Senhor sabe da nossa capacidade. Então ajuda o teu povo, Senhor, a desenterrar os talentos. Senhor, revela aqueles que não conseguem ver talento algum. Revela, abre os olhos, ó Pai, para que essa pessoa possa dar frutos, para que essa pessoa possa frutificar, Senhor. Renova o teu povo, renova a tua igreja, renova os teus filhos, Senhor, para a glorificação do teu santo nome, até que o Senhor venha, porque nós cremos que o Senhor virá, Ele virá, aleluia.